A gente está numa série de mensagens muito importante que começou na semana passada, chamada... Ótimo para um velório. Agora para um culto. Simplesmente Jesus. A gente vai passar as próximas 7 semanas, já passou uma, então as próximas 6, falando sobre Jesus. É óbvio que a gente fala sobre Jesus todo culto, mas essa série é específica sobre as 7 vezes em que Jesus fala eu sou ali em João. Semana passada você aprendeu que Ele é o pão da vida. Hoje a gente vai estudar que Ele é a luz do mundo. Nas próximas semanas a gente vai estudar que Ele é a porta das ovelhas, que Ele é o bom pastor, que Ele é a ressurreição e a vida, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele é a videira verdadeira. São as 7 vezes que Jesus disse eu sou, e é muito bom você prestar atenção se você quer conhecer mais Jesus. Quem quer conhecer mais Jesus aí? Deixa eu ver. Então, se você quer conhecer mais Jesus, toda vez que você vê a Bíblia dizendo Deus é, ou Jesus é, ou Deus e o próprio Jesus dizendo eu sou tal coisa, presta atenção porque isso está falando sobre a identidade de Jesus. E hoje nós vamos estudar a vez que Jesus disse eu sou a luz do mundo. Ele disse isso a primeira vez depois que Ele perdoou a mulher que cometeu adultério, e as pessoas queriam apedrejar aquela mulher, porque ela havia traído o marido dela, e então Jesus não deixa que apedrejem ela, e ela vem e pede perdão, se arrepende, e Jesus, depois de falar para ela, vai, não peques mais, a primeira coisa que Ele fala, quando Ele se dirige para o povo, é, eu sou a luz do mundo. Por isso, o título da mensagem de hoje é A Luz de Cristo. Repete assim comigo, A Luz de Cristo. A luz de Cristo. Muito bom. Abre a sua Bíblia em João, capítulo 9. Nós vamos estudar sobre a luz de Cristo. João, capítulo 9, versículo 1. Nós vamos estudar esse texto maravilhoso hoje. Faz silêncio aí, lembra que fala baixo não é silêncio. Isso. Eu quero ouvir o ar-condicionado. Isso. A menina do fundo, ó, mexendo no cabelo. Estou vendo você. Isso, garota. É bom que sempre olha para o lado. Sou eu. Enfim, faz silêncio aí. Vamos ler a palavra de Deus. João capítulo 9, versículo 1 diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: Ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Essa é a segunda vez que Jesus diz que ele é a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou-a nos olhos do cego. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Contudo, ele próprio insistia: sou eu. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, disse. Essa história é muito massa. Ela conta um milagre maravilhoso e ao mesmo tempo um pouquinho nojento. Não é? Porque você viu ali, Jesus foi curar o cego, ele cuspiu no chão,
pegou a terra, fez uma lama com cuspe e passou nos olhos. Quem quer receber lama nos olhos hoje? Yeah! Depois a gente vai trazer você aqui, você vai beijar o chão. Brincadeira. Mas esse texto é muito especial, porque ele conta a história de um cego de nascença. A Bíblia diz que Jesus estava andando e ele viu um homem que tinha nascido cego. Então os discípulos que estavam perto dele falaram: mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele? E aí Jesus falou: nenhum dos dois. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. E é interessante você parar para pensar por que os discípulos olharam para aquele homem e acharam que ele estava em pecado por ser cego. Naquela época, os judeus acreditavam que uma pessoa que nascia com deficiência, com alguma deficiência, essa pessoa tinha nascido em pecado por causa dos pecados dos pais, ou tinha cometido algum pecado que fez com que a pessoa ficasse cega. E aí Jesus disse: não é nada disso, mas eu vou curar esse cego. Ele está cego, mas hoje ele vai enxergar. E então a Bíblia diz que Jesus cospe no chão, faz uma lama com o cuspe, pega a terra, passa nos olhos do homem, fala: vá até o tanque de Siloé lavar o seu rosto. Ele vai, lava o rosto e volta enxergando. E Jesus sai. Então as pessoas que olharam aquele homem, que era um mendigo, agora de pé, enxergando, falaram: será que esse é o cara que ficava aqui todo dia cego, pedindo esmola? Aí uns falaram: é sim. Outros falaram: não, como pode? Ele está enxergando. E ele dizia: sou eu mesmo. E aí eles começaram a perguntar: mas como assim você está enxergando? Quem foi que te curou? E começaram a desconfiar dele. Esse é o começo da história. Mas é interessante que no versículo 5, Jesus fala algo muito importante antes de curar aquele homem. Ele diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus quis iluminar a vida daquele homem, não só fisicamente, para que ele pudesse enxergar a luz, mas principalmente espiritualmente, para que ele pudesse enxergar a Deus. E hoje, em nome de Jesus, você que está cego vai começar a enxergar Jesus. E você que já enxerga, você vai lembrar como é maravilhosa a luz de Jesus. Quantos acham que a luz de Jesus é maravilhosa? Você acredita nisso? É bom demais. E é interessante porque a primeira coisa que esse texto nos ensina é que a luz de Cristo nos ilumina. Repete assim comigo: a luz de Cristo me ilumina. Pô, pastor, mas é óbvio que luz ilumina. Eu sei. Só que a luz pode ter dois efeitos. O primeiro é iluminar e o segundo a gente vai ver depois. O primeiro é óbvio. Está escuro, você vai lá e liga a luz. Você está com medo de ir para a cozinha, tudo no escuro, você sai correndo e liga a luz. Ou sai correndo e se enfia debaixo da coberta. Quem faz isso? Deixa eu ver. Ou vocês estão precisando da luz de Jesus. Não precisa ter medo do escuro. Jesus está lá com você, amém? Falou um amém mais ou menos, né? Mas é interessante porque quando Jesus vai curar aquele homem, eu sei que a gente brincou aqui que foi algo meio nojento, ele cuspir no chão, pegar o barro, que a terra onde eles andavam não tinha asfalto, era tudo chão batido, então ele faz uma lama com cuspe e passa nos olhos do homem. E aí você pergunta: por que Jesus quis iluminar a vida daquele homem fisicamente e espiritualmente, passando terra com saliva nos olhos dele? Já parou para se perguntar isso? Jesus era poderoso o suficiente para curar aquele homem sem fazer isso. Você vê Jesus curando várias pessoas, simplesmente tocando nelas, ou simplesmente dizendo: seja curada. Mas aquele homem, ele resolveu cuspir no chão, pegar a lama e passar nos olhos do homem. Qual é o simbolismo disso?
Olha aqui para mim, tem muita gente olhando para baixo aqui nesse cantinho aqui, ó. Isso, olha aqui para os meus olhos. Muito obrigado. Por que ele passou lama nos olhos daquele homem? Aqui tem um significado espiritual muito importante. A Bíblia diz em Gênesis 1 que quando Deus nos criou, Ele nos fez do pó da terra. Ele pegou a terra, pegou o barro e nos formou a partir do barro. É interessante que você vê isso, que até quando a gente morre, nós voltamos a ser barro, nós nos decompomos. Deus nos fez a partir do barro. E ali em Gênesis a Bíblia diz, no capítulo 2, que Ele faz o homem do barro e Ele sopra sobre o homem e o homem recebe vida. Ali estava envolvido barro e a boca de Deus. Quando Jesus estava curando o cego, Ele estava querendo dizer: eu estou restaurando a minha criação. Assim como Deus te criou do barro com a boca dEle, eu com a minha boca e com o barro estou devolvendo a visão da vida para você. É por isso que Jesus cospe no chão e faz a lama e passa no olho. Ele estava dizendo: eu estou restaurando a criação de Deus. Eu estou restaurando a sua vida. E aí, depois que Jesus faz aquela pocinha de lama e passa no rosto daquele homem, Ele diz: vai se lavar no tanque de Siloé. A palavra Siloé significa enviado. Jesus não manda aquele homem se lavar porque era o tanque mais próximo. Ele manda ele se lavar num tanque específico que significa enviado. Por quê? Porque a Bíblia diz nos escritos judaicos do Antigo Testamento que um dia viria um homem que desceria à terra, que faria os cegos enxergarem, e chamavam aquele homem de Messias, que significa ungido, enviado. Então, quando Ele manda aquele homem lavar os olhos no tanque de Siloé, Ele está dizendo: ei, eu estou restaurando você, eu estou restaurando os seus olhos. Vai lavar os seus olhos no tanque do enviado, porque eu sou o enviado de Deus para te trazer vida nova. Olha só que coisa linda esse texto. Então, depois disso, aquele homem volta. Provavelmente Jesus já não estava mais lá, e as pessoas veem aquele homem de pé e começam a se perguntar: será que ele é aquele mendigo que a gente conheceu? E aí você para pensar, presta atenção nisso, ele era cego e mendigo. E provavelmente ele era mendigo porque era cego, porque naquela época não tinha tanta acessibilidade aos cegos quanto tem hoje. Nós precisamos ainda melhorar muito, mas naquela época não tinha nada. Então, se uma pessoa nascesse com deficiência, ela não fazia nada, ela não trabalhava, ela não conseguia formar uma família, e geralmente ela ficava mendigando para poder comer. Então Jesus restaura a visão daquele homem, mas mais do que restaurar a visão física, Ele restaura a vida espiritual, e mais do que isso, Ele restaura a dignidade daquele homem. Agora aquele homem podia trabalhar, agora aquele homem não precisava mais pedir comida e pedir pão para as pessoas. Jesus restaurou aquele homem por inteiro. A luz de Cristo iluminou aquele homem por inteiro, fisicamente, espiritualmente e profissionalmente. Jesus é maravilhoso. E eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você esteja precisando de iluminação espiritual. Você está perdido, não sabe o que fazer, não sabe tomar uma decisão, está passando por problemas. Hoje Jesus quer iluminar o seu caminho. Ele quer restaurar você. Talvez você é visitante e aceitou vir para a igreja porque você perdeu a sua dignidade. Você acha que não merece mais viver, você tentou tirar a sua vida. Hoje Jesus quer restaurar a sua dignidade. Ou talvez você conheça Jesus e Ele está querendo te lembrar: ei, eu sou a sua luz, eu sou a luz para os seus pés, não precisa temer. Confia no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo.
Você não sabe o que fazer do vestibular? Ele mostrará o caminho certo. Você não sabe como resolver alguma coisa na escola, alguma coisa em casa? Ele mostrará o caminho certo. E é interessante que quando aquele homem tem um encontro com a luz de Cristo, ele se torna um novo homem. Tanto que teve gente que não conseguiu reconhecer ele, a fisionomia, a alegria, o jeito dele deve ter mudado. Quando nós nos encontramos com Jesus, o nosso jeito muda. Eu lembro que antes de eu conhecer Jesus, eu era de torcida organizada. Quem torce para o Corinthians aí? Benção. Eu era da Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians. Eu era vida louca. E eu era bem diferente do que você me conhece hoje. E não só porque eu tinha cabelo, sim, eu tinha muito cabelo, eu tinha uma franja, eu fazia assim, ó, meu Deus. Era maravilhoso. E eu tinha um brinquinho, tem uns furos aqui até hoje do brinco. Só que eu era maluco. E Jesus, ele foi aos poucos me fazendo conhecer ele, eu me tornei uma pessoa nova. Mas só para você ter noção de como eu era maluco, eu lembro uma vez que eu fui no jogo do Corinthians e eu já tinha tido um encontro com Jesus, mas eu estava me convertendo, Jesus estava me iluminando ainda. Eu fui no jogo do Corinthians contra o Coxa, eu já morava aqui, antes eu morava em São Paulo. E aí eu fui no jogo contra o Coxa e eu coloquei um sinalizador dentro do meu tênis. Sabe aquele sinalizador que ilumina o universo? Eu estava com ele dentro do meu tênis. Era um sinalizador vermelho, mas o sinalizador que eu estava usando, antes de ele ser acendido, ele tinha uma cor rosa. Então eu pus ele dentro do meu tênis branco ficou todo rosa. E por que eu pus no tênis? Para passar na revista, né? Para os polícias não me pegar. Olha que vida louca que eu era. E aí eu pus lá, passei na revista, entrei no jogo, e aí, em vez de brilhar a luz de Cristo, eu brilhei a luz do corintiano. Não foi legal, cara. Eu lembro que eu e meu amigo empolgado, a gente pegou o sinalizador do meu tênis, ele pegou o sinalizador do tênis dele, a gente acendeu e ficou... Aaah! E aí eu lembro que a gente começou a fazer assim, e as pessoas do lado, tá queimando minha camisa, você tá louco, e não sei o que, as mulheres, minha chapinha. Aí eu falei, mano, a gente vai morrer. Porque corintiano é só gente boa, né? E aí, eu lembro que a gente falou, então vamos pôr lá para baixo, no terceiro anel. A gente estava no anel de cima, eu falei, vamos jogar lá para baixo. A gente pegou o sinalizador e jogou para baixo, começou a cair a faísca lá embaixo, todos os corintianos olhando para cima, assim. Aí a gente falou, a gente vai morrer. E aí a gente falou, então vamos apagar. A gente pegou o sinalizador e jogou no chão, ele começou a fazer assim... E a gente pisa. Foi maravilhosa essa experiência, maravilhosa. Era assim que eu iluminava a minha vida, com sinalizador. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje, e desde a minha adolescência, o meu sinalizador é a palavra de Deus. E quando ele passa na vida das pessoas, ele queima, e torna as pessoas novas. Ei, hoje você precisa se encontrar com a luz de Jesus. Ele está sinalizando para você, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. E foi isso que ele fez com aquele homem. Ele iluminou a vida dele. Mas depois disso a Bíblia continua, no versículo 13, não precisa abrir, porque a história é muito longa, a gente vai ler lá para o final. A Bíblia diz que depois que esse homem é curado, a notícia se espalha, e as autoridades da época, as autoridades políticas e religiosas, chamados fariseus, que era um partido político religioso que comandava boa parte de Israel, chamam ele porque queriam interrogar, como assim você era cego e agora está enxergando? Então aquele homem entra no local das autoridades, e as autoridades começam a questionar, quem foi que te curou? Como é que aconteceu? Ele falou, um homem chamado Jesus fez uma lama na terra, passou nos meus olhos e eu fui curado.
E então os fariseus começaram a ficar com raiva de Jesus, porque além de Jesus ter um poder que nenhuma autoridade religiosa da época tinha, ainda por cima Jesus tinha feito aquilo no sábado. E a lei dos judeus era que no sábado ninguém deveria trabalhar. Então eles começam a questionar Jesus, porque eles dizem, se ele fez barro, ele trabalhou. Então se ele trabalhou no sábado, logo ele infringiu a lei. E se ele infringiu a lei, logo ele é um pecador e não um homem de Deus. Então, aquele homem que foi curado falou, como assim ele não é um homem de Deus? Ele me curou. E aí eles ficam debatendo, até que chega uma hora que eles falam, traz o seu pai e sua mãe, para a gente ver se você era cego desde que você nasceu mesmo, ou você não está enganando a gente. Aí chamam os pais dele, descobrem que é verdade, e aí depois perguntam para o cara de novo, até que chega uma hora que ele se cansa das perguntas e fala, olha, ninguém pode fazer o que ele fez se não for uma pessoa de Deus. Vocês querem se converter também? Então aqueles homens ficam bravos com aquele homem que foi curado e expulsam ele da presença deles. E aquele homem sai. E depois que ele sai daquele encontro com as autoridades, ele tem um encontro com Jesus de novo. Só antes de eu continuar, está muita movimentação ali atrás, gente. Inclusive os voluntários, se puderem ficar todo mundo quietinho, parado, isso vai ser benção, tá bom? Mas aquele homem saiu da presença dos mestres da lei, dos fariseus, daquele povo que liderava Israel, e então ele tem um encontro com Jesus de novo. E aí quando ele se encontra com Jesus, Jesus já sabia que ele tinha sido expulso da presença das autoridades. Então Jesus tem um novo diálogo com aquele homem, e a gente vai ler, abre a sua Bíblia aí, João 9, versículo 35. João 9, 35. Jesus ouviu que haviam expulsado o homem, e ao encontrá-lo, disse, você crê no Filho do Homem? O homem perguntou, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse, você já ouviu, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Jesus disse, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Jesus disse, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. É interessante que depois que aquele homem se retira da presença das autoridades, Jesus se encontra com ele. Jesus já estava sabendo que ele tinha sido expulso da presença das autoridades. E então Jesus vai até ele porque ele viu aquele homem não negou que ele foi curado por mim, mesmo em frente de autoridades que podiam fazer algo contra a vida dele. Eu preciso falar com esse homem. Então Jesus se encontra com ele e fala, você crê no Filho do Homem? E o homem fala, quem é o Filho do Homem para que eu nele creia? Por que Jesus fala Filho do Homem? Na lei dos judeus, no Antigo Testamento, também estava escrito que o Messias, o enviado de Deus, também era chamado de Filho do Homem. Como assim? Que viria alguém com a aparência de um homem, que seria um homem, que nos traria a vida, e esse alguém é Jesus. Então Jesus traz outro título que ele tinha no Antigo Testamento. Ele tinha o título de Messias, que significa ungido, enviado, tinha o título de Cristo, que é o mesmo significado, enviado e ungido, e então ele traz Filho do Homem, que é o mesmo significado também. E ele estava perguntando, você conhece o enviado de Deus? E aquele homem fala, quem é ele para que eu conheça? Ele falou, sou eu. Então quando aquele homem percebe que está diante
de Deus em carne, ele se ajoelha diante de Deus. Vou pedir aqui, ó, os meninos ali, ó, estão conversando muito, ó, muita conversa. Isso, piá de branco ali, moletom, por favor. Aquele homem se ajoelha. Ele teve uma iluminação agora espiritual. Antes ele começou a enxergar, ele era cego e começou a enxergar fisicamente, mas quando Jesus diz para ele, eu sou o Filho do Homem, é como se os olhos espirituais daquele homem fossem abertos, e então ele adora a Jesus, ele se ajoelha. E hoje pode parecer normal a gente levantar a mão, se ajoelhar diante de Jesus, mas naquela época se ajoelhar diante de alguém era algo muito sério, ainda mais adorar a um homem. Só que ele entendeu que não era um homem, era o Filho do homem, o Filho de Deus estava na frente dele. Então ele se ajoelha. E aí a Bíblia diz que os mestres, os líderes religiosos que tinham expulsado aquele homem da presença deles, estavam perto de Jesus, e então aqueles homens ouvem Jesus falar algo muito forte. Ele fala para eles assim, aqueles que estão cegos poderiam enxergar se entregassem a vida para mim, mas vocês estão cegos, mas acham que enxergam. Então, por causa disso, vocês vão receber o juízo de Deus. Os líderes religiosos da época achavam que conheciam a Deus. Eles achavam que estavam enxergando, mas na verdade, eles estavam mais cegos do que aquele homem quando ele nasceu. Porque o Filho de Deus estava na frente deles, fazendo milagres atrás de milagres, e aqueles homens mesmo assim não criam em Jesus e achavam ele pecador porque ele fez uma pocinha de barro para curar alguém no sábado. E aí Jesus falou, se vocês aceitassem que vocês são cegos, vocês poderiam enxergar. Mas como vocês acham que vocês enxergam, então agora vocês ficarão cegos para sempre e nunca vão poder ver a luz de Deus. A primeira coisa que nós aprendemos sobre a luz de Cristo é que ela ilumina. A segunda coisa é que a luz de Cristo cega. Olha para quem está do seu lado e fala, a luz de Cristo pode te cegar. Toma cuidado. A luz, ao mesmo tempo que ela tem o efeito de clarear a escuridão, ela também pode ter um efeito de cegueira. Você já ligou uma lanterna muito forte sem querer no seu olho? Quem já fez isso? Você não ficou depois meio atordoado? Tem casos, inclusive, se você vai em lugares onde tem uma nevasca e neve muito forte, e a luz reflete na neve, se você não está com óculos especial, você pode ficar cego só de olhar para a luz na neve. A luz, ela ilumina, mas ela também cega. Aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, eles começam a enxergar. Eles estavam perdidos na escuridão, mas começam a enxergar. Agora, aqueles que não creem em Jesus, eles ficam cegos com a luz de Cristo. E você deve estar se perguntando, eu conheço a Jesus, eu não sou cego, será? Aqueles homens achavam que conheciam a Deus, eles sabiam vários versículos de cabeça, eles andavam com versículos da Bíblia amarrados no corpo deles, mas quando Jesus brilhou a luz dele na frente deles, eles negaram a Jesus, ou seja, eles estavam cegos. E eu lembro de uma adolescente que eu conheci, que eu achava que ela conhecia Jesus, mas um dia eu fui na festa de 15 anos dela,
e eu descobri que ela estava cega. Eu cheguei naquela festa, pastor de adolescente não faz casamento, graças a Deus. Então me chamam para fazer muita festa de 15 anos. E depois dessa festa eu coloquei algumas regras para ir nas festas de 15 anos, porque essa festa me ensinou muita coisa, mas eu lembro que eu saí daquela festa chorando. Aquela menina era líder de célula do nosso ministério. Ela liderava um pequeno grupo. E ela chamou todos os líderes de célula que eu cuidava naquela época para a festa dela. Para uma festa num lugar chique, top. E eu fui lá feliz celebrar a vida da menina. Só que quando eu cheguei lá, eu queria não ter entrado naquela festa. Eu vi todos os meus líderes de célula dançando funk. Eu vi eles, a bebida liberada para a família. E aí eu olhei aquilo e eu falei, será que eles conhecem a Jesus mesmo? Ah, mas pastor, não tem nada demais. Depois passou um tempo, aquela menina estava na célula dela, e começaram a ter uma conversa na célula dela, e ela falou, gente, quando eu fizer 18 anos, eu vou para a balada. E minha esposa estava na célula daquela menina. E ela ouviu aquilo. Ela falou, bom, às vezes ela não sabe que isso é errado, então vamos explicar para ela. Eu fui lá e sentei com aquela menina. Eu falei, fulano, você sabe por que é pecado dançar até o chão, ir para a balada, não sei o quê? Não é porque existem lugares que são proibidos para o crente, minha religião não permite. Tem gente que acha que crente não pode fazer nada, só fica pensando no que ele não pode fazer. Não é isso. Como eu disse na hora que a gente tomou a ceia, Jesus é a fonte da vida. Quando eu escolho viver do meu jeito, eu me desligo dele. Ele me criou, ele sabe o que é melhor para mim. Quando eu viro as costas para ele, para a fonte da vida, sobe e sobra a morte. E esse tipo de lugar, esse tipo de música, revela um estilo de vida de pessoas que estão desligadas de Deus. Por quê? Porque Deus não te criou para sair ficando com todo mundo. Deus não te criou para sair fazendo sexo. Deus não te criou para ficar vendo pornografia. Mas por que isso é errado, pastor? É bom. Sim, sexo é bom, foi Deus quem criou o sexo, mas Ele criou o sexo para que fosse desfrutado entre marido e mulher. Por quê? Porque isso protege a relação das pessoas. Quantas vezes você, ou alguém que você conhece, saiu ficando com todo mundo, e talvez até está ficando sério com uma pessoa, mas depois de um tempo sai ficando com outras e magoa aquela pessoa, machuca aquela pessoa, deixa marcas na vida daquela pessoa. Imagina o sexo, que é algo tão íntimo, tão puro, o quanto você não pode machucar a alma de outra pessoa, fazendo isso fora das leis de Deus. Eu lembro quando eu estava na escola e eu tinha um amigo, o apelido dele era Pizza. Apelido top. Eu só tinha amigo com nome bom. Era o Pizza, o Rodrogas, só uma galera gente boa assim. E aí, eu lembro que eu andava com o Pizza, e aí ele estava ficando sério com uma menina. Ele estava ficando sério, e a gente foi para uma festa. Eu não lembro se foi ele ou se foi o melhor amigo dele que andava com ele, mas ele também fazia isso, então finge que é o Pizza, que eu não lembro. Faz 16 anos essa história. E aí eu estava lá na festa, e a gente foi, ele estava ficando sério com uma menina. E aí eu lembro que a menina que ele estava ficando sério não foi para a festa que a gente foi. E aí veio outra menina pedir para ficar com ele. Ele falou, bom, ela não está aqui, né? E aí eu fico pensando o quanto aquele piá machucou aquela guria. Eu lembro quando eu fui machucado. Quando eu perdi o meu bebê. Eu era apaixonado pela menina. Eu fui lá e fiquei com ela. E tive a cara de pau ainda de agradecer a Deus.
E aí eu lembro quando eu estava ficando com ela, eu estava feliz, eu falei, nossa, meu Deus, a menina dos meus sonhos. Passou um dia, ela terminou comigo. Aí eu fui perguntar para o meu amigo, por que ela terminou? Aconteceu alguma coisa? Aí ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou, Tarek, ela terminou com você porque você beija mal. Você acha que Deus te criou para isso? Deus te criou para mais do que isso. Hoje eu sou feliz, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu sou casado, a minha filha está em casa. Ah, é muito melhor! É muito melhor! É muito melhor! Se você está vivendo do jeito que eu falei, deixa eu te dizer uma coisa, você está cego, mas hoje Jesus vai te fazer enxergar que existe uma vida melhor do que isso para você. E eu lembro também, não apenas dessas pessoas que estão presas em pecados que aparecem tanto, mas é interessante ver que os homens que Jesus disse que estavam cegos eram religiosos. Ele não estava falando com gente que estava saindo, ficando com todo mundo. Ele estava falando com gente que dizia que seguia a Deus, que sabia versículos de cor, que sabia cantar as músicas, que sabia ensinar a Bíblia. E ele disse, vocês estão cegos. Por quê? Porque quando a presença de Deus vem, parece que nada está acontecendo. E tem gente aqui que é assim. Quem nasceu na igreja aqui, deixa eu ver, é crente desde criança. Se alguém levantou a mão do seu lado, fala para a pessoa, toma cuidado, talvez você esteja cego. Você conhece todas as músicas. Você vem na igreja há muito tempo. Você conhece todas as histórias da Bíblia, mas deixa eu dizer uma coisa. Saber a Bíblia, conhecer a Bíblia não é conhecer a Deus. Ser membro da igreja não é conhecer a Deus. Tem um monte de crente cego aqui, que é batizado, nasceu na igreja, é filho de crente, neto de crente, e está cego. Mas pastor, como eu posso saber se eu estou cego? Você busca a Deus porque você ama a Deus ou porque você é obrigado a buscar a Deus porque tua mãe te obriga, porque tua mãe te obriga a ir no culto, porque tua mãe te obriga a fazer devocional, porque você busca a Deus porque tem medo de ir para o inferno e não porque ama a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, se você se encaixa em alguma dessas coisas, ou talvez você conheça Jesus desde criança e fala, não, quando eu ficar mais velho eu vou virar crente. Deixa eu dizer uma coisa, você está cego. Mas hoje Jesus quer te iluminar. Jesus quer iluminar os seus olhos. E para isso a gente vai fazer uma dinâmica especial. Vou pedir para você sentar, não vá embora ainda, o culto só acaba 9h30 toda semana. Eu vou pedir para apagar todas as luzes do templo, vai ficar tudo escuro. Tudo escuro. Não quero ver nada, não pega o celular agora, não faz nada, vai ficar tudo escuro. Faz silêncio. Pode desligar todas as luzes. Pode desligar a luz do palco. Pode desligar a luz lá de trás. Desliga tudo. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Por favor, pessoal da iluminação, desliga as luzes lá de trás, das colunas. É para ficar um breu. Estão correndo ali para desligar. Faz silêncio agora. Quero silêncio total. Como está a tua vida com Deus? Você está vivendo no escuro? Ou você está enxergando? Pode desligar do palco aqui também. Eu quero que você pense na tua vida com Deus.
Como você está andando? Nós vamos começar a orar e pedir para a luz de Cristo brilhar nesse lugar. Se você já enxerga, e eu estou dizendo espiritualmente, eu quero pedir, começa a orar. Começa a orar. Abre a sua boca e fala: Senhor, abre os olhos daqueles que estão cegos. Senhor, abre os olhos daqueles que estão cegos. Eu quero pedir para vir o tecladista aqui, por favor. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Nós vamos começar a adorar a Deus. E a luz de Cristo vai habitar neste lugar. Começa a clamar a presença de Deus aqui. Não é só para ser uma dinâmica legal. Nós vamos pedir para a presença de Deus vir aqui. Ah, Espírito Santo, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa passear entre nós hoje, passar pelos corredores. Nós te exaltamos, Jesus. Senhor, o Senhor pode fazer uma poça de lama nesse lugar e passar nos nossos olhos. Nós somos cegos. Nós não te enxergamos nos nossos dias. Nós achamos que estamos sozinhos. Nós mendigamos atenção. Nós fazemos de tudo por um like, por uma resposta. Nós fazemos de tudo para sermos notados por pessoas. Mas hoje nós queremos ser notados pelo Senhor. Nós queremos ser notados por Cristo. Ah, Senhor, passeia com a tua luz neste lugar. Passeia com a tua luz neste lugar, Deus. Passeia com a tua luz neste lugar, Deus. Começa a declarar que Ele é santo. Você conhece a música? Digno de louvor. Mais alto. Sua boca. A luz de Cristo vai passar neste lugar hoje. Ele é maravilhoso, Ele é a luz do mundo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não importa no escuro que você se meteu, Ele estará lá. Quando tudo era escuridão, Ele disse que haja luz.
e houve luz. Ele disse que haja luz e houve luz. Ele disse haja luz e houve luz. A luz dele está passando neste lugar. A luz dele está passando neste lugar. A luz dele está passando neste lugar. Aleluia, o Senhor seja exaltado esta noite. Conforme a luz foi passando sobre você, fica de pé no seu lugar e comece a adorar o Senhor. E comece a adorar o Senhor. Declare que Ele é santo, justo, poderoso, fiel. Ele está passando lama nos seus olhos. Você vai começar a enxergar. Não reclame da luz. Ela não está aqui hoje para te cegar. Ela não está aqui hoje para te cegar. Ela está aqui hoje para que você possa ver. Abra os seus olhos. Senhor, abre os olhos do seu povo para que ele possa ver. Abre os olhos do seu povo para que eles possam ver as miríades e miríades de anjos neste lugar. Que eles possam ver os anjos subindo e descendo nas escadas celestiais. Que eles possam ver os anjos adorando conosco. Senhor, que eles possam ver a sua majestade e o Senhor caminhando e saindo do seu trono e passando a sua mão nos nossos olhos. Caminha neste lugar, Deus. Caminha neste lugar, Deus. Caminha neste lugar, Deus. Exaltado seja o seu nome. Aleluia. 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 Declare que Ele é digno de louvor. Declare, Ele está neste lugar. Nós vamos orar agora por aqueles que estão cegos. Hoje você vai sair daqui enxergando. Hoje você vai entender o propósito da sua vida.
Se essa mensagem falou com você, deixa eu te dizer uma coisa. Não é emocional. Sim, a gente se emociona na presença de Deus. Sim, a gente faz o nosso melhor nesse culto, a gente faz a melhor banda possível. Eu tento falar do melhor jeito possível para que você possa entender, mas não é nada disso que está fazendo o seu coração queimar agora. É o Espírito de Deus. Ele é luz, Ele é um fogo sinalizador, dizendo: eu quero a sua vida, eu quero a sua vida. E se você é uma dessas pessoas que eu falei que está cega, ou cega no pecado, achando que a vida do jeito que eu falei, ficando com todo mundo, fazendo um monte de besteira é vida, mas hoje Deus te mostrou que isso é morte, não é vida. É com você que eu estou falando. Ou você nasceu na igreja, mas você viu que você não passa de um fariseu. Você conhece a Bíblia, você conhece as músicas, mas buscar a Deus para você é pesado. Hoje Jesus quer abrir os seus olhos para que você possa ver a doçura que é andar com Jesus. Por isso eu quero orar com a sua vida. Eu desci aqui porque eu quero orar bem pertinho, eu quero te abraçar. Eu quero ver a mudança acontecendo na tua vida. Por isso, se você quer entregar a sua vida para Jesus e ser iluminado, você estava cego, mas quer ser iluminado, levanta a sua mão bem alto, eu quero orar para você, não tenha vergonha. Amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Ah, que coisa boa, não tenha vergonha. Se você não tomar essa decisão na igreja, lá fora você não vai tomar. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão bem alto. Não importa se você é pai, mãe. Aleluia. Se você ergueu a sua mão, eu vou te pedir um passo de coragem. Eu vou pedir para você vir aqui na frente e orar comigo. Venha, não tenha vergonha. Venha, venha. Chama um amigo do lado e venha. Hoje, pessoas que estão cegas vão ver a luz de Cristo. Ah, que coisa boa. Que coisa boa. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês estão aqui. Que bom. Deus é bom. Glória a Deus. Você aceitou Jesus? Que bom que você está aqui. Muito bom. E aí, de boinas? Que bom que vocês estão aqui. Deus é bom. Nós vamos orar juntos. Se você veio aqui na frente, você vai fazer uma oração de entrega. Presta atenção no que eu vou falar. Isso aqui não é uma reza mágica. Você viu que em nenhum momento aqui a gente reza, porque reza significa repetição, e Jesus disse para a gente não rezar. Nossa, mas por que a igreja que eu conheço reza? Não sei, meu filho, mas na Bíblia está escrito lá que você não precisa ficar repetindo para Deus te ouvir. Você vai repetir essa oração comigo, não como uma reza, mas é porque talvez você não saiba orar. Então você vai orar junto comigo, entregando a sua vida para Jesus. Só que esse não é o fim, é o começo. Você não vai fazer a oração comigo e chegar em casa e falar: agora está tudo bem, está tudo certo, está tudo resolvido. Tem igreja que fala que se você entregar a vida para Jesus você vai ficar milionário, vai dar tudo certo, não vai mais ter doença. Pô, eu sigo Jesus desde 1999, eu continuo ficando gripado e eu não sou milionário, tá? Mas o que mudou dentro de mim é que hoje eu vejo Deus andando comigo, e não tem nada melhor do que isso, nada melhor. Só que para andar com Jesus você não pode andar sozinho, porque os vida louca que você anda no teu colégio vão levar você para o inferno junto com eles. É ou não é? Só tem Loki na tua sala, rapaz. Sua sala é até quentinha, porque o fogo do inferno está lá.
Você precisa de amigo de Deus, de gente de Deus. Por isso a gente vai orar, e depois de você orar, você está vendo aquele QR Code ali? É uma promoção da Rinode. Não, brincadeira. Você vai apontar teu celular ali, você vai cair num grupo de WhatsApp. Por quê? A gente vai te mandar mensagem essa semana, até quinta-feira que vem, a gente vai te mandar uma mensagem, perguntando como você está, se você quer conhecer mais gente aqui. E lá nesse grupo a gente vai explicar como a igreja funciona, porque você viu, aqui tem mais de 1000 adolescentes, mas você não é mais um na multidão. A gente quer arranjar um grupinho chamado Célula, para andar com você, para você ter amigo massa. Porque lembra, tua sala, você vai chegar lá segunda-feira, vai estar bem quentinha, você vai lembrar de mim. Mas Jesus quer te trazer vida nova, amém? Então você ora comigo, depois de você orar, aponta seu celular para aquele QR Code ali, vai ficar até o fim do culto ali, entra nesse grupo de WhatsApp, tá bom? Tem o pessoal de colete que está em volta de vocês, eles estão com esse QR Code no celular deles também. E eu vou pedir para o pessoal da optativa de serviço que eu conversei ontem, vem aqui, bem, eu não esqueci. Bom, vamos orar? Você que entregou a vida para Jesus, fecha os seus olhos. Quem já é de casa, estende a mão para cá e vamos orar pela vida desse povo. Se você entregou a vida para Jesus, repete assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo de ter vivido do meu jeito, de virar as costas para o Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu sei que eu sou merecedor do inferno, mas obrigado, porque pelo seu amor derramado na cruz, por meio do seu sangue, hoje eu estou recebendo o seu Espírito Santo, me tornando uma nova pessoa e entrando no céu. Escreve o meu nome no livro da vida das pessoas que vão para o céu, andar contigo nesta vida e na próxima. Eu creio que o Senhor morreu no meu lugar e ressuscitou para me dar vida nova, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode aplaudir a Jesus. Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, entra com o seu Espírito dentro desses meninos e dentro dessas meninas que entregaram a vida para Jesus, que eles não sejam mais os mesmos, e que o Senhor apresente bons amigos de Deus para eles, através desse QR Code, ou de pessoas que trouxeram eles para a igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Não esquece de entrar no QR Code ali. Nós vamos encerrar esse culto adorando a Deus. Você que quiser pode vir aqui para frente, cantar, pular, porque nós não somos mais cegos, nós temos vida em Jesus.